que vocês vão ficar muito inspirados depois de ouvir isso aqui. Vocês vão olhar para a lua e vocês vão entender algumas coisas. Eu espero, né? Eu espero. Então, você, assim, no caminho do yoga, para você alcançar a autorrealização, tem duas formas. Uma é quando você está se esforçando para fazer a meditação. Que isso? Quando você se esforça para fazer a meditação e você consegue alcançar um estágio elevado de autoconhecimento, de expansão de consciência, você é considerado um Kaola, né? E aí tem um outro estado que são aquelas pessoas especiais que já nascem com essa habilidade, né, de consciência expandida. E essa pessoa é chamada de Mahakaola, ou seja, Mahakaola uma grande consciência já. Então nós vamos entender esses dois tipos, tá? 7.000 anos atrás, a gente teve um grande yogi chamado Sadashiva, que ele praticamente ensinou todas as estratégias para as pessoas alcançarem esse estado de autoconhecimento e iluminação. Ele foi conhecido como Mahakaola, porque ele conseguia transmitir os ensinamentos para as pessoas e ele mesmo era o próprio exemplo, né, que a gente fala. Ele nasceu pronto, assim, ele não precisou fazer nenhuma prática, ele simplesmente veio com a técnica, transmitindo um conhecimento, porque ele conhece como que é aquele outro lado místico, como que é essa consciência suprema, como que é esse Deus que existe e como que nós nos relacionamos com esse Deus que existe. Então ele veio assim sabendo os dois lados, sabe? Como se conectar ali, conhecendo todas as nossas necessidades. E aí ele sistematizou de uma forma muito, muito eficiente a ciência que a gente conhece hoje como Tantra Yoga, que é a prática de yoga, meditação e outras práticas para ajudar o ser humano a se elevar espiritualmente. Então Sadashiva foi um grande Mahakaola, um exemplo, né, que nós vamos logo ver um pouquinho mais. Só que o que é o Kaola? Kaola é um praticante assim como eu, como você. A gente está se esforçando para alcançar esse estado de iluminação, de expansão de consciência e autoconhecimento. O que significa esse Kaola? Vocês estão vendo essa imagem desse indiano, né, tocando flauta e a cobra vai subindo ali do cesto. Isso é uma metáfora, tá? É uma metáfora que está bem... é a mais próxima para a gente conseguir entender o que é a energia espiritual dormente na base ali da nossa primeiro centro energético. Então, aquela energia da criação do universo, né, antes de tudo existir, precisou de ter uma grande força, uma grande energia para criar tudo, né? A consciência divina usou da sua energia para fazer a criação do universo. E essa energia da criação, a mesma energia da criação do universo, está dormente lá no nosso primeiro centro energético, que a gente chama ali Muladhara Chakra, que é o vermelhinho ali no corpo humano. Através das práticas de meditação, especialmente com o uso do mantra, esse som do mantra está fazendo uma vibração espiritual nessa energia dormente para que ela se desperte e eleve e alcance o estado mais elevado. Nossa, que isso? O estado mais elevado, né, que é aqui no topo. Por isso que eu falei, quando você canta Bhavanankivalam, se concentra aqui. Aqui significa, né, você alcançou a perfeição máxima, né? Você se torna conhecedor de tudo, onisciente. Você realiza o estado de yoga quando essa energia espiritual dormente sua, dali do Muladhara Chakra, se eleva até esse centro energético. E aí que fala, né, que o yoga é a união da mente individual com a mente cósmica universal. E para fazer isso, né, essa metáfora que está aqui no desenho é exatamente isso. Quando esse indiano toca a flauta, né, aí essa cobra se eleva. Na meditação, na prática espiritual, significa o quê? O som do mantra ajuda a elevar essa energia espiritual para os centros energéticos superiores. A energia espiritual que eu falo, na linguagem do yoga, é a Kula Kundalini, né, que está ali enrolada, dormente. Então, se vocês verem, né, Kula Kundalini, é a cobra, é porque é uma metáfora que está associando uma energia que está dormente, tá? Mas não tem uma cobra de verdade ali, tá?
É só uma metáfora. E então a gente tem essa energia dormente, e o trabalho da meditação, do yoga, das práticas espirituais, principalmente do Tantra Yoga, é você elevar essa energia de forma sistemática e permanente até alcançar esse estado mais elevado de consciência, né? Aí quando você chega ali, você alcança, né, o estado de iluminação, o samadhi e tudo mais. Agora, esse movimento, né, dali de baixo para cima, o que tem ali em cima? Quando você se conecta e se ilumina, o que você está entrando em contato com o quê? Aí que nós vamos ver isso agora. Você vai entrar em contato com Taraka Brahma, ou seja, com a consciência divina. Tem alguns termos em sânscrito que eu vou trazer para vocês, porque eu acho importante a gente saber que existe. Mas eu sempre vou trazer tentando traduzir para a nossa linguagem, assim, tá? Para o nosso idioma. Mas eu acho bom trazer. Apesar que pode ser meio... muitos nomes, né? Então, como que você faz esse movimento de alcançar a consciência divina? O que é o Taraka Brahma? Vocês estão vendo nessa imagem um átomo e os seus elétrons girando em torno desse núcleo. Na verdade, tudo no universo existe um movimento, né? Cada entidade tem o seu movimento particular em torno de alguma coisa, de algum núcleo. Quando esse giro ao redor do núcleo, quando a distância entre a força centrípeta, que é aquela força que sai do centro para fora, né, do núcleo para fora, e aquela centrífuga de fora para dentro do núcleo, quando elas desequilibram, quando a centrífuga ganha, a força de fora para dentro ganha, você vai ter uma metamorfose e você vai entrar em contato com o que a gente chama assim, com a consciência suprema, ou seja, você entra em contato com Deus, você experimenta o que é realizar Deus, você experimenta o que é ser Deus, você se torna um, né? A sua consciência expande. O que seria isso? Imagina assim, consciência suprema está no núcleo do universo. Aqui é o núcleo do universo, né, onde eu coloquei a bolinha. E tudo está girando ao redor. Tudo gira ao redor desse núcleo. Assim como um átomo, o cosmos também tem a mesma configuração. Quando você faz práticas espirituais, né, quando você direciona a sua energia para esse núcleo, para alcançar esse núcleo, você vai diminuindo esse raio de distância. E no momento que você diminui esse raio de distância, você vai, visualmente a gente pode dizer ali, né, a gente tem essa imagem de uma antena parabólica. É como se você alcançasse o núcleo quando você chega ali, né, no centro. E aí alcançar esse núcleo é o estado de iluminação. Você se funde na consciência cósmica. Então todo o nossos esforços e movimento é para alcançar esse estado, esse ponto tangencial que a gente fala Taraka Brahma, consciência suprema, né, na ordem cosmológica. Então a gente, né, tá fazendo esse esforço. E em tudo no universo existe esse núcleo, né? Tudo está girando ao redor. No momento que tu alcança o núcleo, você alcança a autorrealização. Agora sim, Taraka Brahma. Quem que é esse Taraka Brahma? Taraka Brahma, ali eu coloquei, né, é igual a um grande Mahakaula. Ou seja, Shiva, quando ele veio, né, encarnado no planeta Terra, ele não é um mito, ele realmente existiu, né, pisou no planeta e deixou muitas contribuições para o progresso da humanidade, né? Então, o que significa a presença dele na Terra? Significa assim, nossa, meu computador está travando? Quando o ser humano está correndo o risco de ser degradado por conta de muito egoísmo, competição e comportamentos negativos, assim, né? Para a humanidade não entrar em extinção, essa própria consciência que é criadora do universo, ela se materializa numa forma física para transmitir as técnicas e ferramentas para esse ser humano se sutilizar novamente em direção ao contato com a tua origem, né? Com esse núcleo, que é o divino. Então esse Shiva, ele representa uma personalidade
dessa grandiosidade, né? Ele representa esse Mahakaola, ele foi, né, considerado um Taraka Brahma. Aí a gente teria que estudar bem a história do Shiva para vocês verem que ele não foi um ser humano comum, né? Que não dá para mim falar a história dele agora. Mas ele veio há 7.000 anos atrás, antes de Cristo, sistematizou o Tantra e todas as atividades do Yoga. Mas tem uma coisa que eu vou só apertar um botão, vamos ver. Ai, pronto. Aí o Krishna, depois dele, quando o ser humano começou a se degradar de novo, veio o Krishna, 3.500 anos antes de Cristo. E também trouxe, resgatou ali o que faltava no ser humano, a devoção, né? A devoção. O amor pelo Supremo, a justiça. E aí, depois de um tempo, quando o ser humano começou a se degradar, a gente vê agora nós vivemos, né, um mundo, uns tempos assim, o qual as pessoas são muito materialistas, e a gente está se perdendo nisso. Então, novamente, a consciência suprema percebeu que o ser humano precisa, né, de ajuda para não se degradar novamente e entrar em extinção. E aí veio um grande outro, né, Mahakaola, que é Shri Shri Anandamurti. E agora, qual que é a diferença entre o Kaola e o Mahakaola? Qual que é a diferença? A diferença é que o Kaola aqui, através da sua prática espiritual, sozinho ele consegue elevar a sua energia espiritual até esse centro energético, o Agyana Chakra. Aí daqui ele tem estados de Samadhi, tá? Mas ele não consegue fazer isso para nenhuma outra pessoa, ele só consegue fazer para si mesmo. Ele não tem o poder de colocar outra pessoa nesse estado, elevar essa energia espiritual da outra pessoa nesse estado aqui, né, de também até aqui, de iluminação. Agora o Mahakaola, essa grande alma, essa grande personalidade, ele tem a capacidade de elevar a Kundalini dele, essa energia dormente espiritual dele, até aqui no topo da cabeça. E ele também consegue fazer isso na outra pessoa. Ele consegue, através, né, do poder que ele tem, elevar a energia espiritual da outra pessoa e colocar a pessoa em estado de iluminação, de Samadhi. Ele tem esse poder de fazer isso. Então, por isso que ele é considerado um Mahakaola, que ele consegue elevar a Kundalini dos outros também, né? Então, esse Mahakaola, ele conhece exatamente as práticas, as ferramentas que nós precisamos, de acordo com a nossa estrutura física, de acordo com a nossa complexidade mental, e também conhece os segredos para fazer essa conexão com a realidade que é a consciência suprema, a consciência cósmica. Então ele simplesmente está fazendo uma ponte, né? É como se mostrando para nós no mundo físico o caminho, as técnicas para levar a gente lá em contato com o Supremo, com a consciência suprema. Então, para uma pessoa conhecer a consciência suprema, como que isso é possível? Só tem uma forma, né, para essa pessoa conhecer a consciência suprema. Não é uma pessoa comum. Ela mesma é a própria criação, materialização do Supremo. Ou seja, estou tentando não aprofundar na filosofia, mas é um pouco difícil, tá? Não aprofundar tanto. Mas imagina a consciência suprema, ela mesma foi se materializando, se densificando, e tudo existe hoje, né? Só que tudo que existe hoje meio que se perdeu do caminho de volta, né? Aí ela, puxa, e agora? Como que eu vou transmitir os conhecimentos, né? Então ela tem que vir na mesma densidade que nós, no mesmo nível que nós, para transmitir os segredos de como retornar para esse estado sutil de novo. Por isso que fala, essas pessoas quando vêm, essa consciência suprema quando vem, ela nasce num corpo físico, e essa pessoa, ela desde pequenininha já manifesta poderes extraordinários, assim, que não tem como ela aprender numa única vida, não tem como ela aprender no livro, não tem como ela aprender sozinha ou em escola com ninguém, porque ela nasce com muitos conhecimentos mesmo, né? Então a gente tem hoje os ensinamentos de yoga que vocês encontram nos livros, todos os ensinamentos de yoga, eles nascem
é justamente da conversa desses dois exemplos, de Shiva e a esposa dele, que era Gauri, conhecida como Parvati. Por que o Shiva? Porque ele quem foi o primeiro Mahakaola que veio e começou a ensinar esses ensinamentos para o ser humano se elevar espiritualmente. E aí, como que ele ensinou isso? Simplesmente a esposa dele também foi uma grande yogi, né, que foi a primeira mulher que se iluminou assim, né, com as práticas e tudo. E ela perguntava para ele as coisas e ele respondia para ela. E aí essa conversa entre os dois estava cheio ali de conhecimentos, práticas espirituais. E isso, né, a maioria dos ensinamentos deles, os livros que existem hoje, né, que transmitem algum conhecimento de yoga e meditação, tem raiz nessa origem, dessa conversa, desse diálogo entre os dois. Né? Então, eles são assim, os ideais de pessoas. São pessoas que exemplares, né, que seguiram toda uma ética, conduta moral, que praticaram, fizeram as práticas espirituais impecáveis e usaram todo o seu tempo, toda a sua energia para ajudar todos os seres a progredirem espiritualmente também. Então, se a gente quer ter alguém como exemplo, a gente tem que pegar aquelas pessoas que são práticas, não teóricas. Aquelas pessoas que alcançaram o estado o qual nós almejamos alcançar. E aí, no planeta Terra, de prática espiritual, eles são exemplos. Depois dele vem o Krishna e vem o Shri Shri Anandamurti, que é um grande mestre tântrico. Aí eu vou perguntar para vocês quem é o Shri Shri Anandamurti. Para concluir, Shri Shri Anandamurti, ele veio em 1922 no planeta Terra com uma missão já, então desde pequenininho ele já cresceu com esses poderes todos especiais, com conhecimento de tudo que você pode imaginar. Ele é um grande mestre espiritual, porque ele tem essa capacidade, né, de elevar a energia da Kundalini de qualquer pessoa. E tem tantos outros poderes que eu não trouxe aqui, mas em outro momento eu posso trazer sobre quais são as características de um guru, né? De um grande mestre espiritual. Que são alguns pontos bem legais de ver. E ele também, ele casou, teve uma família justamente para quebrar o dogma de que a iluminação, o estado de progresso espiritual só é possível para quem é monge, para quem é renunciante. Não, ele falou que nada disso. Pessoas de famílias, elas podem se iluminar. Então ele deu o exemplo, né? Ele casou. Então ele pode ser o exemplo daquelas pessoas que optaram por ter família e que querem progredir no caminho da espiritualidade e precisam de um guia, orientação. E quem pode orientar esse tipo de pessoas, de família, é somente quem é casado, né? Então ele foi um grande revolucionário. Tem muitas coisas sobre ele. Amanhã vai estar lançando um documentário sobre as vida e obra de Shri Shri Anandamurti. Eu vou compartilhar logo mais onde que vocês encontram o acesso e tudo isso. E para fechar, eu vou mostrar aqui 3 minutos, eu acho, ou 5, de um teatro de sombra, o qual a gente fala assim, o advento de um mistério. Aí nesse teatrinho de sombra tem a personalidade Shri Shri Anandamurti, né? Conversando, contando pra gente alguma coisa sobre ele. Vocês querem ver? Dá tempo? Por favor. Então vamos lá. Eu vou abrir. Sim. Eu ia mostrar a vida e obra dele e tudo, mas eu vou convidar vocês para ver isso amanhã. Hoje eu vou colocar um pouquinho de arte. Aqui, ó, o Advento de um Mistério. Então a gente apresentou essa obra, foi semana passada. Por que a gente fez essa obra? Porque amanhã é aniversário do Shri Shri Anandamurti, de 100 anos. Então, deixa eu fechar e abrir de novo. Então a gente está fazendo um monte de coisa esse mês, né? E aí a gente fez uma obra de teatro também. Isso aconteceu domingo passado. E é só um pedacinho, assim. E esse canal do YouTube tá ali. Vocês podem assistir inteiro como que foi, né?
bem bonito, mas eu vou mostrar só a parte que a gente apresenta ele falando dele mesmo, tá? Eu também conheço seus nomes. Aqui ele está contando quando ele nasceu. Como que foi quando ele nasceu, o que aconteceu? Só que cortou um pedacinho do início da história. Mas ele está falando de quando ele estava dentro da barriga da mãe dele, ele já sabia, conhecia o nome de todos os familiares dele. E aí? Agora eu nasci. Normalmente, as crianças choram ao nascer. Eu não. Sou todo sorrisos. Na verdade, estou feliz por ter nascido. Quero me dirigir às outras pessoas ao meu redor, pelos seus nomes, porque as conheço bem. Contudo, infelizmente, como estou incapacitado, minhas cordas vocais não me permitem falar. Eles querem me alimentar. Eles colocaram um pedaço de algodão em um copo de leite. E gota a gota, eles começaram a me alimentar. Que bobagem deles! Serei uma criança para ser alimentada desta maneira? Beberei direto do copo, não do algodão. Protesto e levanto as mãos, agarro o copo e começo a beber dele. Todos ficam surpresos com o que eu fiz. Sei que fiz muito para deixá-los perplexos. Então, eu volto a ser uma nova criança. E assim, amanhã se foi. Certa vez, em 1969, um pequeno grupo de discípulos abordou seu guru, Shri Shri Anandamurti, pedindo a sua ajuda para escrever sua biografia. No dia seguinte, eles lhe deu um pedaço de papel dobrado, dizendo que continha todas as informações de que precisariam para escrever sua biografia. Os discípulos ficaram surpresos. Como que todas as informações completas de que precisavam para a biografia poderiam estar escritas em um pedaço tão pequeno de uma folha de papel? Curiosamente, eles abriram o pequeno papel dobrado e nele estava escrito: Eu era um mistério, eu sou um mistério e sempre serei um mistério. E assim, a tarde se foi. Foi em um desses planetas que tomei a decisão
de ir para o pequeno planeta conhecido como Terra e fazer algo tangível para a elevação geral dos humanos e de outros seres naquele planeta. Portanto, minha vida aqui não é acidental. O fato de todos vocês virem comigo também não é sem motivo. Pode ser o resultado de um desejo intenso que vocês tiveram enquanto estávamos juntos em outro planeta ou em uma vida anterior neste planeta. Vocês não se lembram do passado, mas sabem de tudo. Sentado aqui, eu posso ver tudo, inclusive o planeta no céu, onde tomei aquela decisão fatídica. Um dia, todos vocês alcançarão a liberação ou a salvação. Pode ser nesta vida ou na próxima ou em qualquer outra vida, dependendo do seu desejo. Mas, para mim, não há liberação ou salvação. Não posso desejar isso. Eu continuo viajando em várias formas, de planeta a planeta, de estrela a estrela e de galáxia a galáxia, a cada canto do universo, para todos os lugares onde o ser humano existe. Vou para guiá-los no caminho da libertação ou da salvação. Para mim, não há descanso. Prefiro dizer que a palavra descanso não existe no meu dicionário. E assim, o advento do mistério continua. Então essa foi, né, o Teatro de Sombra, Advento do Mistério, em comemoração do aniversário de Shri Shri Anandamurti, né? E eu deixei vocês um pouco assim meio curiosos para saber quem é esse Shri Shri Anandamurti. Eu vou convidar amanhã, eu vou mandar um link, deixa eu ver onde que eu vou mandar o link. Bom, acho que eu posso pôr no meu Instagram, né? Amanhã vai ter uma estreia às 10 horas da manhã sobre documentários sobre vida e obra de Shri Shri Anandamurti. E aí ali vocês vão conhecer um pouquinho mais quem foi ele, tudo que ele fez, qual que é a missão dele, né? Ele é o fundador da Ananda Marga, ele é meu mestre espiritual. Esses ensinamentos que eu transmito aqui, a fonte, a referência é tudo dele, não é nada meu, né? Então eu acho que vale a pena se vocês conseguirem assistir. E eu vou ver se eu consigo gravar também, caso alguém não consiga assistir, enfim, podemos ver depois também. Mas não garanto, então é melhor vir amanhã na estreia, né? Tem amanhã e tem dia 30 também, tá? Então, gente, é isso, né? Nós precisamos continuar nas nossas práticas, mas sempre quando tem alguém que conhece o caminho, né? Que conhece muito bem como a gente funciona e que conhece muito bem, né? Como fazer essa conexão, é muito mais fácil do que a gente caminhar sozinho. Então, essas grandes personalidades, né, de mestres espirituais, não pode ser qualquer pessoa, né? E na verdade, eles representam esse grande amigo, né, que pega você na mão e te pega no colo, na verdade, quase que no colo. Não no colo, né? Te pega na mão, porque você tem que caminhar também com as suas próprias pernas, com o teu próprio esforço. E aí ele vai te acompanhar até que você alcança essa meta da autorrealização. Se não for nessa vida, se você precisar voltar várias vezes, e se você está disposta, né, nessa busca espiritual, esse mestre, no meu caso, vou dar o meu exemplo, né? Shri Shri Anandamurti vai estar segurando na minha mão até que eu alcance a iluminação. Ele não vai largar da minha mão, ele só vai largar no momento que eu quiser. Quando eu largar a mão dele, aí ele vai largar.
Então eu prefiro ficar bem, né, assim firme, porque é mais fácil. A vida é muito, muito cheio de... esse universo inteiro é cheio de leis, né, e mistérios que a nossa capacidade intelectual sozinha é muito pequenininha para desvendar esses mistérios e conseguir, né, avançar. Então é essa inspiração, compartilhamento que eu tenho para hoje, né? Fico bem feliz que vocês puderem estar presentes. Um grande namaskar.